Bom dia, senhoras e senhores. Hoje eu tô com o Henrique Altran, nutricionista e professor. Hoje vamos conversar sobre a dieta carnívora e nutrição. Henrique acredita no poder da nutrição ancestral e trabalha para retomar uma alimentação com maior adequação biológica alinhada com a nossa fisiologia e evolução. Vamos falar disso, hein? Ele é mestrando em ciências médicas e criador do movimento Rebelião Saudável. Ele também é host do podcast Rebelião Saudável, um dos mais ouvidos do Brasil na área de saúde. Henrique, muito bem-vindo e obrigado por conversar comigo hoje. Valeu, Antônio. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui conversando contigo. Maravilha, hein? Para quem não sabe, o Henrique vem postando conteúdo sobre uma alimentação ancestral há muito tempo e há mais ou menos 6 meses atrás ele teve o primeiro filho. O filhão tá bonito, Na tá verdade, na exalando verdade é meu saúde. terceiro filho, cara. Terceiro! É terceiro já, pô. Cara, eu tenho um filho de 19 anos de idade, pô. Rapaz, eu não sabia dessa, notícia É, nova pra mim. Mas enfim, o filhão tá exalando saúde, tá bonitão. é Me diz aí, verdade. você já começou a introdução alimentar dele ou vai começar ainda? Cara, tá prestes a começar. Ele, por enquanto, tá só no peito, né? Só mamando, o que é maravilhoso, né? E a gente deve começar a introdução alimentar dele quando ele completar 6 meses. Ele completa 6 meses agora na sexta-feira, nessa semana. Então, dia 2 de maio, né? Então, deve começar a introdução alimentar já nessa semana já. E qual vai ser a introdução alimentar dele? Porque muita gente dá papinha pros bebês, né? Essas É. coisas do tipo. O que é que você vai dar? Cara, essa história de papinha já é uma coisa que não se faz mais já há muito tempo, embora muita gente ainda faça, né? Porque antigamente se achava que porque a criança não tinha dente, ela tinha que comer coisas que eram dessa forma. Hoje já se entende que a comida da criança deve ser uma comida semelhante à do adulto, né? Dentro dessa perspectiva, se você pensar que um bezerro, depois que mama, ele vai comer capim, um leão, depois que mama, ele vai caçar, então ele vai comer exatamente o que o adulto come. No entanto, no caso dos seres humanos, a gente tem esse problema que é enviesado, achando que a nossa alimentação deveria ser cheia de vegetais, né? Então existe hoje uma perspectiva muito vegetariana, vegana na nutrição. E eu vou na contramão disso, nós vamos na contramão disso, né? A gente sabe muito bem que não é o correto. Então, meu filho vai começar com fígado, vai começar com óleo de fígado de bacalhau, gema de ovo. A gente já tem aí algumas ideias também para usar manteiga ghee e medula, né? Porque assim, a introdução alimentar, a medula é o tutano, né? Que a gente vai fazer na forma de uma espécie de sorvete. O interessante das pessoas entenderem, já que a gente entrou nesse tópico de introdução alimentar, é que a introdução alimentar do bebê, ela não visa nutrir o bebê com micronutrientes de início, porque ele não sai do peito. Tá entendendo? Ele continua mamando. A introdução alimentar é para que ele possa ir se acostumando com novas texturas, novos sabores, né? Introduzindo novos alimentos para que ele possa ir se acostumando com isso. Então o foco não é nutrir assim na essência da palavra, com todas as vitaminas e todos os minerais. Tanto é que a gente começa com uma refeição e depois vai progredindo. O foco é dar para ele essas texturas e essas novidades, né, em termos de paladar, e fornecer os macronutrientes, né? Como ele está saindo do leite materno, e o leite materno é fundamentalmente gordura e proteína, então ele vai ter gordura e proteína na alimentação dele, vindo exatamente desses alimentos que eu acabei de comentar. Isso faz sentido demais, né? De você continuar com a alimentação biologicamente apropriada para o bebê, já que ele já está comendo gordura saturada no leite. Não faz sentido que logo depois que ele pare de de tomar o leite materno, que ele corte a gordura saturada, não é isso? Exato, exato. Não faz sentido, por exemplo, sair do peito e comer brócolis, couve-flor e banana e maçã, que são alimentos que são pobres em gorduras e, no caso da banana e da maçã, rica em açúcar, né? E o brócolis e o couve, que Uhum. não tem praticamente nada que se aproveite ali, com exceção assim de algumas vitaminas e alguns minerais. Então, a ideia é começar por uma alimentação biologicamente mais adequada. E é claro, aí tem um ponto importante. Muitos pais me perguntam isso. Henrique, ele vai comer trigo, arroz, feijão, essas coisas?
Existe uma coisa que é muito bem documentada na introdução alimentar, que é o que a gente chama de janela imunológica. No momento em que ele está agora, né, com 6 meses, até mais ou menos um ano, de 9 meses a um ano, a gente tem aí um período onde quanto mais coisas ele experimentar, menor risco de alergia ele vai ter. Certo? Então, é muito importante que nesse período os pais ofertem todos os tipos de alimento. É óbvio, isso não precisa ser a base da alimentação, mas ele vai ter acesso ao trigo, ele vai ter acesso ao arroz, ao feijão, sei lá, ao brócolis, a todas essas coisas. Por quê? Porque eu quero que no futuro ele não tenha alergia ou tenha menos risco de ter alergia, né? Para que ele possa escolher o que é que ele vai comer. Porque embora ele seja meu filho e eu seja carnívoro, eu não posso garantir que ele vai, depois dos 18 anos, continuar carnívoro, né? Sei lá, ele vai Aham. decidir o que ele quer comer. Então é interessante que ele tenha a perspectiva de ter o mínimo de alergia possível, né? Vai que de repente ele Uhum. decide que vai ser vegano. Seria uma tragédia, mas é possível, né? Então, se ele tomar essa decisão, que ele não tem alergia a nada. Ele vai ter contato com esses alimentos, mas assim, a base vai continuar sendo os alimentos de origem animal, sem sombra de dúvida. Muito legal esse ponto de vista, Henrique. Mas deixa eu te perguntar uma coisa também relacionada a isso. O que é que você envisiona a alimentação do seu filho, né, enquanto ele está crescendo assim? Tipo, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai continuar a alimentação mais baseada em produtos animais? Ou tem Sim. que ter ou tem que ter um arco-íris de coisas assim para o seu filho ser saudável? Não tem que ter um arco-íris de cores e ele vai continuar com uma alimentação de base animal. É claro, aqui, por exemplo, eu sou bem carnívoro, né? Eu tenho, sei lá, 99% da minha alimentação é carnívora. A minha esposa ainda come de vez em quando algum vegetal, às vezes ela come um arroz, um feijão que ela gosta, tá? Mas assim, a base aqui em casa é, se fosse fazer uma média, 70% alimentos de origem animal. E é isso que vai continuar na alimentação dele. É claro que a gente leva muito em consideração, Antônio, as preferências pessoais, né? É certeza que ele vai, sei lá, de repente ele gosta de algum vegetal, de alguma coisa, isso não há um empecilho em relação a isso. A gente vai preferir não utilizar grãos na alimentação, até porque a gente não tem tanto aqui, não usa. Até assim, por uma questão de praticidade, é muito complicado. A gente já sabe que nessa introdução alimentar a coisa não vai ficar muito prática, porque eu vou ter que fazer porçõezinhas disso, porçõezinhas daquilo, que são coisas que a gente não come na maioria das vezes, né? Mas a ideia é que ele continue com a alimentação de base animal e que possa manter essa alimentação para sempre, né? Dentro da Muito legal. infância e da adolescência. E sempre caprichando, e esse eu acho que é um ponto muito importante, porque veja bem, uma das coisas que dentro da nutrição se questiona muito é a criança que não come carboidrato, né? Que não come muito carboidrato, ela tem energia suficiente para se desenvolver? Porque um dos critérios importantes, né, nesse período de desenvolvimento é o ganho de peso, né? O ganho de peso ele é crucial e ele está associado a uma boa nutrição, né? E a gente quer que a criança ganhe peso de forma saudável, sem engordar, né? Então, é fundamental que ele tenha energia suficiente. E é claro, a gente vai trabalhar com energia vinda da melhor fonte possível, que é a fonte de gordura, especialmente gorduras de origem animal. Né? Então, por isso eu já tenho óleo de fígado de bacalhau, a gente vai usar manteiga ghee, vamos usar a medula, né? O tutano, que é rico também em gordura, exatamente com esse objetivo. Ele vai ter acesso a carboidrato, invariavelmente ele vai, até porque vão surgir festinhas de aniversário, essa coisa toda. Mas o critério é, em casa não tem esse tipo de guloseima. E por não ter, fica muito mais tranquilo da gente administrar isso, né? Aham. Com certeza. Eu vejo o meu passado, por exemplo, Henrique, eu via que eu comia muitas comidas processadas, velho. Eu comia muito cereal, eu comia muito, sabe, aquele Nescau cereal, eu comia Sim. muito bolacha, biscoito, essas coisas do tipo. E eu vejo uma coisa que eu fico meio indignado é que eu vejo mais pessoas falando que a carne faz mal do que falando que esse tipo de alimentação com ultraprocessados faz mal. E é por isso que eu até quis conversar com você no começo sobre essa alimentação do seu filho pequeno, para meio que começar a falar mais sobre isso nas redes sociais e mostrar que não é coisa, não é loucura. Você não está cometendo terrorismo nutricional
dando comidas de origem animal para o seu filho. Por quê? Porque vai ter todos os nutrientes, né? Sim, Se sim, ele quiser fazer. A gente conversou sobre você não focar agora na nutrição no sentido da palavra, né? Que é bom ter essas texturas tudo na boca. E isso já conecta com a minha segunda pergunta que eu tinha aqui para você, né? E é uma coisa que eu não consigo entender na nutrição e eu fico indignado com isso também. E eu queria te perguntar, como nutricionista, a sua opinião sobre isso. Mas o que eu penso assim, meu pensamento crítico é o seguinte: a profissão de nutricionista, em teoria, tem o dever de dar os nutrientes necessários para a pessoa que contrata ele, né? Esse aqui é o meu pensamento crítico. Em sim, teoria, uma alimentação baseada em produtos animais tem todos os nutrientes necessários. Então a sim. pergunta que eu tenho para você é por que muitos nutricionistas são contra esse tipo de alimentação, se em teoria dá todo tipo de nutrição para a pessoa? Cara, essa é uma pergunta, vamos dizer assim, no mínimo eu diria complicada, entendeu? Por quê? Uhum. Porque a... Eu não sei se o meu microfone parou de funcionar, cara. Não, Você tá pode... funcionando, tá Tá funcionando. funcionando bem? Tá. Essa é uma questão, no mínimo, complicada, porque ela envolve desde um processo de formação do nutricionista, tá? Até mesmo a questão relacionada com a mentalidade vigente hoje no sistema. Então, vamos começar pelo processo de formação, né? O nutricionista ele se forma em 4 anos e na faculdade de nutrição os vegetais eles são tidos como os melhores alimentos para o ser humano. Isso é uma coisa que vem desde muito tempo, né? Se a gente pensar desde o início do século passado, a gente já tem um movimento voltado para essa questão da alimentação de origem vegetal. Né? A gente pode falar aí, por exemplo, da origem dessa questão vegana. Ela tem muito a ver com os adventistas do sétimo dia, né, que é uma religião que prega exatamente isso, prega o veganismo. A principal pessoa, né, a principal, não sei como é que eles denominam isso, mas a principal expoente dos adventistas foi uma mulher chamada Ellen White. E ela tinha uma característica que o marido dela era um cara extremamente escroto e ele batia nela, né? E ela em algumas dessas ocasiões, ela até chegava a desmaiar, e num desses desmaios ela teve uma visão, né, de que o que estava causando a violência do marido dela era a carne vermelha. E aí começou toda essa história de evitar carne. E aí a gente tem muitos adventistas famosos ao longo do tempo. Um dos mais famosos é o Kellogg's, né? Então, o John Harvey Kellogg, ele era um cara que era vegano, era adventista, era vegano, ele tinha uma estrutura chamada sanatorium no começo do século, que ele fazia tratamento de pessoas, e o tratamento incluía uma dieta vegana, incluía, por exemplo, fazer cirurgia de circuncisão sem anestesia em garotos, incluía colocar ácido carbólico no clitóris das meninas para que elas não sentissem nenhum tipo de prazer. Um negócio assim altamente bizarro. Né? E ele criou o cereal que você usava na sua infância, né? O cereal, não o Nescau especificamente, que esse é mais moderno, mas o cereal original lá, o Corn Flakes, ele criou com o objetivo dos adolescentes pararem de se masturbar. Então imagina, era algo que literalmente castrava quimicamente a pessoa, né? Porque perdia literalmente a vontade de fazer as coisas. A ideia era justamente essa. Por quê? Porque baixava a testosterona, baixa tudo, o troço que não tem gordura nenhuma. Então, junta isso com diversas faculdades hoje que são adventistas e movimentos pró-animal, né? E movimentos. Tem um livro muito importante na década de 70 que é A Diet for a Small Planet, né? Que é uma dieta para um planeta pequeno, para um planeta menor, pequeno. E nesse livro ele fala exatamente que a gente não teria condições de abastecer o mundo se a gente não tivesse com a com a perspectiva de agricultura. O mundo não teria condições de ter comida suficiente se não tivesse agricultura. Então, tudo isso contribuiu para uma formação extremamente voltada para o veganismo. Se a gente observar hoje, Antônio, 70% das calorias que nós ingerimos são provenientes dos alimentos de origem vegetal. Né? Se a gente pegar trigo, arroz, milho e soja,
né? São as principais culturas que nós temos hoje plantadas e é o que supre a maior parte das calorias do ser humano. Portanto, vegetariano nós já somos. Pausa no vídeo para uma pergunta especial. Qual é o maior órgão do corpo humano? Isso mesmo, a pele. O problema é que a maioria das pessoas passa isso aqui na pele. Mais de 20 compostos químicos que são absorvidos pelo seu corpo. Finalmente alguém fez algo diferente. A Mubalme criou o creme mais simples e eficaz de todo o Brasil. Sebo bovino, óleo de amêndoas e essência de baunilha. Protege, hidrata, é tão bom que você poderia até comer. Eu confio demais nessa marca, senão nem botaria no meu corpo. Acesse www.mubalme.com.br e use código Antônio para 10% de desconto. Não tem ficado bom. É até gostoso. Né? O planeta já é vegetariano. Concordo. A tendência, né? A tendência agora é querer que esse planeta vire vegano, que aí é uma tragédia ainda maior, né? Porque se sendo vegetariano a gente já está do jeito que está, né? Do ponto de vista de saúde, imagina sendo totalmente vegano. Então, o processo de formação do nutricionista, para concluir essa parte para ti, é um processo que acabou levando as pessoas a terem essa visão, esse processo de formação. Então, são 4 anos de manipulação. Cara, até mesmo eu, que já entrei na faculdade com uma visão carnívora da história, né, da alimentação, muito pelas leituras que eu fiz antes da faculdade, porque eu comecei a faculdade em 2018. Em 2017 eu descobri a low carb e eu já comecei a estudar sobre o assunto. Então li Gordura Sem Medo, que é um livro fenomenal, né? E lendo essa literatura, eu comecei a ver que eu poderia ir transitando de low carb para cetogênica e daí acabei caindo na dieta carnívora em 2019. Então, mesmo eu que já tinha esse background de estudo, durante a faculdade você se questionava. Tá entendendo? Você ficava, porra, será que isso é verdade? Será que realmente eu tenho, eu tô correto? E aí a minha vantagem, vamos dizer assim, é que eu sempre voltava para a literatura para estudar. E aí isso me dava respaldo para não cair, né? Para não cair em tentação de cair nessa manipulação. Mas os nutricionistas são todos manipulados. Todo o processo de formação do nutricionista é centrado em calorias, né? Então, os vegetais têm poucas calorias, naturalmente. Aí fica tudo muito. Sabe, a coisa encaixa de tal forma que é muito mais fácil isso. Você tem um aval da nutrição para a pessoa fazer uma dieta vegana, mas não tem um aval da nutrição para a pessoa fazer uma dieta carnívora. Tá entendendo? Então Uhum. tudo é voltado para isso, tudo é voltado para autorizar a pessoa a fazer uma dieta baseada em vegetais. O prato precisa ser colorido, como você mesmo colocou, né? Se o prato não for colorido, não tem nutrientes suficientes. E aí você começa a ver que muito do que é passado na formação do profissional de nutrição é passado de forma a na realidade é uma manipulação e é uma manipulação mentirosa. Mentirosa em que sentido? Porque ela começa a sugerir para você determinadas coisas que não fazem, não existe respaldo científico. Por exemplo, que o feijão é uma excelente fonte de ferro. Putz, isso tá na boca de absolutamente todas as pessoas, né? Que o feijão é uma Aham. excelente fonte de ferro, quando na realidade o feijão não só ele tem menos ferro do que a carne, por exemplo, e não só isso, o ferro é extremamente ruim para ser absorvido, o ferro presente no feijão. Talvez seja o equivalente a você chupar um prego, de tão ridículo que seja a quantidade de ferro que tem no feijão. Mas isso é passado na faculdade. Eu tive, por exemplo, uma professora na faculdade que chegou a dizer que beterraba era uma excelente fonte de ferro. Eu não sei de onde é que ela tirou essa informação, porque quando você pega na tabela taco, beterraba tem até menos ferro do que o feijão, para você ter uma ideia. Mas não sei, talvez por causa da cor, né? Aquela cor vermelha e tal, as pessoas acabam tendo essa noção. Mas, cara, é muito ridículo isso, sabe? É muito, é muito feio você ver esse processo de formação e você ver como as pessoas caem facilmente. E é o que você tem hoje, né? É, uma, os nutricionistas, principalmente os mais famosos, né, aquele com mais seguidores no Instagram e tudo mais, que falam essa visão extremamente voltada para a questão calórica, né? E aí os vegetais reinam porque são baixos em caloria. Aí você pode juntar outros aspectos, sabe, Antônio? Por exemplo,
A demonização do colesterol, que começou na década de 50, a demonização da gordura saturada, que começou mais ou menos nessa época também. Então, aí, quando você junta isso e os vegetais têm uma quantidade muito menor desses elementos, aí fica fácil de você juntar tudo e ter o apoio, né? Isso, claro, sem contar nos interesses econômicos, né? Como eu falei, 70% das calorias hoje vêm dessas culturas trigo, soja, arroz e milho. Então você tem um poderio econômico muito forte, né? Se você pensar Uhum. Monsanto, por exemplo, a Monsanto ela tem monopólio de diversas culturas e de diversas sementes, sementes geneticamente modificadas, resistentes a agrotóxicos, essa coisa toda. Então você tem, como é que você luta contra uma indústria que é trilionária, sabe? Eu e É você, nós complicado. dois. É complicado, eu e você, nós dois juntos não temos 200 mil seguidores na rede. Aí chega um cara que recebe uma grana da indústria dos ultraprocessados e fala, por exemplo, que você deve comer cereal cornflakes de manhã porque tem menos caloria do que você comer ovo com bacon. Esse cara tem uma Vamos chegar penetração, lá, uma Henrique. capilaridade muito Vamos maior, chegar né? lá. Mas vamos chegar lá, velho. Vamos chegar lá. Estamos trabalhando para isso. Agora, você falou que você mesmo entrou nesse sistema, né? E que o sistema te fez até duvidar dos seus estudos. Mas aí, me diz, como você percebeu que a dieta carnívora poderia realmente ser utilizada como estratégia alimentar? O que é que fez você mudar de mente assim, mesmo entrando na faculdade de nutrição e mudar sua mente? Cara, eu comecei essa história da dieta carnívora quando eu comecei a estudar low carb, né? Porque tudo começou, como eu falei anteriormente, começou em 2017, certo? Então, 2017 foi quando eu comecei a, a trabalhar essa questão da dieta low carb. E aí eu comecei a ter resultados em mim. Eu nunca fui um cara gordo, sabe, Antônio? Eu sempre fui um cara mais franzino, né? Como a gente diz. Eu sempre fui magrinho. Aquele magrinho que come, come e não engorda, sabe? E por conta disso, por conta, esse é um problema, né? Porque as pessoas que têm essa questão da comer e não engordar, né? Esses magros de ruim, como a gente chama, é o pior tipo de pessoa, né? Porque você, por exemplo, eu tomava uma lata de leite condensado assistindo Domingão do Faustão e não acontecia nada. No dia seguinte eu estava do mesmo jeito. 10 dias depois eu estava do mesmo jeito, eu não engordava. E aí é o problema, né? Você se estraga por dentro e não percebe o que está acontecendo. Eu comecei a estudar nutrição um pouco mais em 1995, que eu virei representante de uma multinacional de suplementos nutricionais. Aquelas, eu não falo o nome por questões éticas, mas é aquela que tem shakes, é aquela coisa toda de soja, substituto de refeição e tudo mais. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de nutrição. Em 2017 eu descobri a low carb. E aí quando eu descobri as dietas de baixo carboidrato, foi eu que eu vi que o que eu tinha estudado de nutrição não era uma ciência sólida, porque era tudo baseado em epidemiologia nutricional, sabe? E aí eu comecei a estudar a nutrição de verdade, com ensaios clínicos randomizados. Comecei a me aprofundar no estudo desses ensaios. E isso aí representou muito para mim, porque me deu um salto qualitativo e me fez começar a divergir dessa ideia da nutrição sem uma base mais sólida em termos de ciência, né? Foi quando eu comecei a divergir também, até mesmo dentro da empresa onde eu trabalhava. Foram 2 anos muito ruins. Eu só vim a sair dessa empresa em 2019, porque a situação ficou insustentável do ponto de vista de dissonância cognitiva. Os caras falavam lá, por exemplo, que gordura saturada dava problema, e eu olhava para aquilo ali e ficava, como é que esse cara pode falar um negócio desse com tanta literatura contra o que ele está falando? Tá entendendo? Então, isso aí me fez refletir muito. Em 2017 eu comecei então a fazer low carb. Mesmo sendo magrinho que come e não engorda, eu ainda perdi 10 quilos. Baixei minha taxa de gordura, né? Não numa tentativa de perder peso, mas simplesmente na mudança da dieta. E aí, quando você vai estudando, você vai vendo, pô, dentro da low carb tem a cetogênica. E a cetogênica é ainda mais incrível do ponto de vista de benefícios. Aí eu comecei a fazer cetogênica. E aí,
2018, né? E aí, 2018, começou a ter esses principais influencers norte-americanos começaram a aparecer com essa questão da dieta low carb. Começou a aparecer o Shawn Baker, começou a aparecer para mim, né? Pode ser que eles estivessem já falando um pouco antes. Começou a aparecer o Paul Saladino. Aí eu adquiri o livro deles, comecei a ler. Eu digo, cara, faz todo sentido. Tá entendendo? Faz todo sentido uma alimentação de base animal. A gente voltar para uma alimentação que tem um respaldo evolutivo, né? E aí eu migrei para alimentação carnívora. E, cara, o salto qualitativo é excepcional. Entendeu? O salto de qualidade de vida, o salto de melhoria da tua saúde, o salto sabe, você não adoecer com tanta frequência. São coisas que você fica impressionado de como é que as pessoas não percebem isso, né? É, é, o salto de praticidade, de você não precisar ficar pensando demais em comida, o salto de saciedade, tudo isso é fenomenal quando você começa uma dieta carnívora. Então, essa transição para a dieta carnívora foi muito gradual no meu caso. Eu não tive nenhum problema daqueles que muitas pessoas têm, né, de sentir às vezes uma tontura, às vezes uma fadiga e tal. Eu não tive nada disso porque eu vim diminuindo os carboidratos gradativamente. Hoje eu faria diferente. Hoje eu sairia de onde eu estava direto para uma dieta carnívora. Eu arrancaria o esparadrapo de uma vez. Eu não faria muito lentamente, não. Porque os benefícios são muito marcantes, cara. Muito marcantes. E, assim, é impressionante a vitalidade que você sente quando você se alimenta de uma nutrição que te faz bem. Cara, é assim, você tem um carro de alta potência, um carro ultramoderno, a analogia é muito, muito clichê, mas você tem uma Ferrari à sua disposição, um Bugatti Veyron à sua disposição, e você fica colocando gasolina misturada com água dentro dele, entendeu? Não faz sentido. É ridículo isso. O carro não performa. Aí você tira a água, bota uma gasolina de alta octanagem, como é o caso de uma dieta carnívora, com uma quantidade boa de gordura, porque isso é um ponto importante. Cara, o carro, ele muda. Parece outro carro. Tá entendendo? A gente brinca aqui no Nordeste dizer que até bater menos o carro bate, ele é mais silencioso, tá entendendo? É impressionante, é impressionante. Henrique, eu me lembro, rapaz, com 2 semanas assim, 2 semanas de dieta carnívora, eu comecei a acordar como eu nunca tinha acordado antes na minha vida. Eu acordava assim, eu falava, caramba, tô pronto pro dia. O que é que tá acontecendo comigo? Porque eu sempre acordava e tinha aquela leseira e tipo, ah não, tenho que tomar um cafezinho para começar o dia, depois de 1 hora, talvez o dia vai começar ou até um pouquinho mais. Pô, 2 semanas de dieta carnívora, já acordava assim, pronto pra guerra, bora treinar. O que é que eu vou fazer hoje? Aí eu, caramba, isso aqui é sensacional. E com o tempo assim, você vai esquecendo o quão impressionante é essa mudança do vinho para água que eu gosto de dizer. Eu nem falo da água pro vinho, é Uhum. do vinho para água, Do porque vinho eu, pra eu não água, bebo sim. eu não bebo bebida alcoólica, entendeu? Então, depois assim, tipo, eu bebi leite, por exemplo, um dia. Talvez eu saí da cetose, eu não sei. Mas no outro dia eu já acordei um pouquinho menos disposto Uhum. do que o normal. Aí eu falei, caramba, velho, será que era assim que eu me sentia todo dia antes de começar a dieta carnívora? Eu fico sempre com esse pensamento. Mas faz quase 2 anos que eu faço a dieta carnívora e eu não saí um dia ainda, velho. Tipo, não comi nada assim fora, nenhum pedaço de bolo, nenhum pedaço de pizza, porque eu realmente gosto muito do jeito que eu me sinto. É uma coisa assim, fora de série mesmo, como você falou. É. E é legal você colocar isso, cara, porque é uma questão que as pessoas pensam muito, sabe? E se eu sair da dieta carnívora e tudo mais? Cara, assim, saídas vão acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde, ninguém aqui é perfeito, né? Nós, seres humanos, não somos perfeitos. A gente vai acabar furando uma vez ou outra, né? Mas a tendência é você furar muito pouco porque você se sente muito bem. E isso que você colocou é um ponto interessante. O ser humano ele tem essa dificuldade de perceber o quão ruim ele está, porque a gente se acostuma muito rápido com as coisas, né? Nós temos um grau de adaptabilidade muito grande. Veja, por exemplo, a pessoa ela começa a comer.
desde que ela sai do peito, né? Pegando aí o gancho da introdução alimentar que a gente começou esse podcast falando, desde que a pessoa sai do peito, né? Ela já começa a comer porcaria. Como é que é a introdução alimentar da maioria das pessoas? É papinha de mucilon, farinha láctea, cremogema, só açúcar, trigo e uma série de outras porcarias e muito pouca carne, né? Aí o que é que acontece? A pessoa já começa a se sentir mal com 6 meses de idade. Então, 6 meses de idade você nem expressa o que você está sentindo. Então você come um negócio de trigo, você se sente estufado, você vai no máximo dar uma choradinha e pronto. Sua mãe não sabe que você está desse jeito. É um pensamento corrente. Quando você está com 15 anos de idade, 20 anos de idade, comer trigo e se sentir estufado, qual é a diferença que faz? Nenhuma. Tá entendendo? Você acha que aquilo ali é o normal da sua vida. Galera, um comunicado rapidinho aqui, vai durar 20 segundos. Só queria falar se vocês têm vontade de se juntar à minha comunidade privada da Dieta Carnívora, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, todo mundo tem a vontade de aprender. Dúvidas são tiradas lá e você está dentro de uma comunidade bem exclusiva. Clique aqui no link da descrição. Tô fazendo uma promoção de tempo limitado que se você entrar na minha comunidade privada hoje, você ganha 2 e-books pelo preço de um. Em cima disso, let's go! Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante. Tem uma palestra, cara, tem um discurso de uma formatura, eu esqueci o nome do autor agora, mas o título do discurso é O que é água? Ele começa o discurso dizendo que dois peixinhos jovens estavam passeando e encontraram um peixe mais velho. E aí eles disseram bom dia, e o peixe mais velho disse bom dia, como é que tá a água? Aí os jovens olharam para ele e disseram e o que é água? Porque a gente está imerso em algo que a gente não percebe que a gente está imerso. A gente só vai perceber quando a gente tem esse contraste. Que é o que você percebeu na hora que você deixou de comer as porcarias, que você acordou 2 semanas depois, que eu disse, cara, a vida é diferente daquilo que eu tinha antes. Tá entendendo? Você só consegue perceber isso com esse contraste. Muitas pessoas não percebem que tem problema com glúten, que tem problema com feijão, que tem muitos gases, porque simplesmente é assim. Sabe? Elas não têm uma visão do que não é. E aí, quando começa uma dieta carnívora aqui, os gases desaparecem, o estufamento desaparece, você tem mais energia, você tem mais disposição, cara, é mind blowing, entendeu? Você explode a sua mente porque você fica, como assim? Todo mundo diz que é para eu comer feijão, arroz, macarrão para ter energia, e eu tô comendo carne, tá muito mais incrível, eu tenho muito mais energia sem comer o que todo mundo diz para comer, né? É esse contraste que faz uma diferença muito grande. E assim, é aquela história, né? Não é só porque todo mundo está fazendo que é o correto. Uhum. Bom pensamento, né? Né? Isso, isso me lembrou agora, eu fui deixar meu primo ontem, meu primo tem 12 anos, assim, ele é um cara, não, 15 anos, ele é um menino inteligente, né? Muito inteligente até. E aí ele tira de esperto, assim, com ele, aí eu sempre, ou ele tira de esperto comigo e eu sempre tento fazer com que ele pense um pouquinho fora da caixa, entendeu? Aí eu fui deixar ele em casa e fui dar a volta assim, mais longe do que só entrar na garagem dele e fazer o retorno assim. Aí ele falou, é mais rápido fazer o retorno por aqui. Aí eu falei, eu acredito que não, porque eu já fiz antes. Aí ele falou, mas todo mundo faz aqui. Aí eu falei, primo, não é porque todo mundo faz que provavelmente é o certo, você concorda comigo? Aí ele começou a pensar assim. Aí ele, é verdade. Aí eu começo a botar esses pensamentos assim na cabeça dele, o que eu acho É. bem legal, velho. Ô, Cara, o Henrique, senso você. comum é meio complicado. Via de regra, ele não é o melhor lugar, não. Tem uma frase que eu gosto muito, Antônio, desculpa te interromper só antes de você fazer a próxima Não, pergunta, não, que é do vai, vai, Charles vai, vai. Bukowski, que ele diz o seguinte: ele diz, para onde quer que as pessoas sigam em conjunto, para onde quer que a manada vá, vá no sentido contrário. Eu gosto muito dessa frase. Será que a gente está indo no sentido contrário, Henrique? Com a dieta carnívora e com esse tipo de alimentação baseada em animais que, pra mim, assim, quando eu comecei a estudar a evolução, fez sentido a dieta carnívora também, né? Eu estudei realmente os estudos de isótopos estáveis, eu estudei antropologia, etc. E vi que, tipo, fazia sentido que a gente vem comendo carne há
milhares e milhares de anos. Você também botou isso na balança quando você foi estudar uma alimentação baseada em produtos animais? Sim, sim. Esse, na realidade, foi o meu principal fator de decisão. Porque a minha primeira formação não é nutrição, a minha primeira formação é biologia, né? Eu fiz biologia, embora não tenha me formado, faltou muito pouco. E na biologia, tudo que a gente vai estudar se baseia nas relações evolutivas, né? Se baseia no processo evolutivo. Tem uma frase muito famosa de um evolucionista ucraniano chamado Theodosius Dobzhansky que diz exatamente isso. Nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução. Então, não faz sentido a gente achar que, por exemplo, óleo vegetal é interessante para a gente porque baixa o colesterol. Por que que não faz sentido? Porque evolutivamente nós não tínhamos essa quantidade enorme de gordura poliinsaturada disponível na nossa alimentação. E isso, Antônio, é um ponto interessante você ter citado, porque é uma das falhas mais grotescas que nós temos no processo de formação dos profissionais de saúde. Não só nutricionistas, mas nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, dentistas. Nenhum deles estuda evolução. Tá entendendo? Nenhum de nós estudamos evolução. Eu só tenho esse conhecimento porque eu estudei antes. E aí o que é que acontece? Por não estudar evolução, você tem nutricionista achando que pão é alimento ancestral. Tá entendendo? E o Só porque médico, tava ele. na Revolução Agrícola, só porque tinha 10 É, mil anos atrás, exatamente. é ancestral. Exato. Exatamente, porque Cristo partiu o pão, né? Então, você, pô, se estava na última ceia, por que que não é ancestral? Então, assim, é muito triste você ver pessoas recomendando, por exemplo, óleo vegetal porque baixa o colesterol. Eu gosto sempre de refletir o seguinte: colesterol é uma substância essencial para o nosso corpo. Ela é essencial para a formação de hormônios, é essencial para a formação do nosso cérebro, né? O cérebro contém a maior parte do colesterol que existe no nosso corpo está no cérebro, para você ter uma ideia. Então ele assim, é uma substância essencial. Aí eu penso, eu como algo que faz o meu colesterol baixar. Como é que esse troço pode ser bom? Se ele está baixando algo que é essencial para mim. Você está entendendo como é complicado? E o que eu vejo, eu acho interessante, as pessoas não se fazem essa pergunta. Tipo, pô, tudo bem, tá baixando o colesterol. Mas será que essa baixa do colesterol não é na realidade uma resposta do corpo se protegendo contra algo que está sendo feito de agressão? Ninguém pensa nesse assunto. Tá entendendo? Tem um filósofo chamado Chesterton, que ele tem o princípio da precaução. Não sei se você já ouviu falar. Ele chama de princípio da cerca. Você está andando numa situação, né, sei lá, num campo aberto e você encontra uma cerca. E você olha assim, oh, para que que essa cerca está aqui? Ah, essa cerca aqui, não sei para que que ela está aqui não, mas ela está no meio do meu caminho, eu vou tirar essa cerca. Peraí, calma. Só tire a cerca depois de você souber por que que colocaram ela lá. Porque essa cerca pode estar, de repente, isolando você de uma criatura horrenda que vai arrancar tua cabeça, por exemplo. E você vai tirar a cerca? Não faz sentido. Então, o princípio da precaução é exatamente esse. Eu tenho que primeiro entender o que é que está acontecendo para depois eu usar determinada substância ou determinado alimento. Eu vejo, por exemplo, o caso da margarina, né? Margarina foi assim, surgiu no começo do século passado e todo mundo começou a usar. E baixava o colesterol, e era tudo muito bom, e doenças cardiovasculares, essa coisa toda. De repente se descobre, de repente, entre aspas, né? De repente se descobre que o troço piora as doenças cardiovasculares. Então, quer dizer, a gente tem aí 50 anos de uso de um troço que não deveria nunca ter sido utilizado e que depois é que se descobre que causa problema. Aí você não tem um processo, você não tem nenhum pedido de desculpa das autoridades. Não, simplesmente se faz o banimento e não se assume a responsabilidade. A gente viu isso recentemente agora, naquela história do Vermelho 5 que o FDA baniu, e agora, mais recentemente, a admissão de que diversos tipos de aditivos são derivados do petróleo que eles estão agora investigando. Sabe? Mas é Aham. assim, eu vou investigar,
Porque parece que tem alguma coisa, mas ninguém diz assim, cara, me desculpa, nós vamos indenizar as famílias que utilizaram isso e que morreram de câncer e de doenças cardiovasculares. Sabe? Então, assim, você cria substâncias, você cria produtos que estão na crista da onda para as pessoas se alimentarem e, sabe, não precisa nem ter uma aprovação. Hoje a gente sabe no FDA, você, para receber aquela. Geralmente considerado saudável, né? Generally considered safe pelo FDA, você não precisa de nada. Basta a empresa dizer que é e está resolvido. Tá entendendo? É um negócio, né? Um negócio assim assustador. No entanto, as pessoas estão consumindo. Aí nos Estados Unidos, por exemplo, quase 80% das calorias vêm de ultraprocessados. Aqui no Brasil, é superior a 50% as calorias vindas de ultraprocessados, né? Não é à Produtos toa que baratos, 80% dos palatáveis. Estados Unidos, não é à toa que 80% dos Estados Unidos está obeso ou acima do peso. Não é à toa que mais de 50% do Brasil está obeso ou acima do peso. Isso aí Sim. não é coincidência. E sabe qual é a pior coisa, Henrique, do que você comentou aí? Que essas empresas fazem a coisa errada, não pedem desculpa quando são pegos. Só que o que eu acho mais impressionante é que eles conseguem ter um marketing tão bom que as pessoas ainda continuam falando a favor do produto. E tipo, É. isso it blows my mind. Tipo, explode minha mente. É isso aí. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a margarina mudou a fórmula ou algo do tipo, né? Eu já ouvi essa história, mudou a Sim. fórmula e agora tá melhor. Não, tá horrível que nem antes, tá ruim do mesmo jeito. Só que só porque eles falaram que mudaram a fórmula e agora vai fazer isso, 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 você acha mesmo que eles estão com o seu melhor interesse em mente? Não, eu acredito que não. É. E quem falava bem desse tipo de alimento não pede desculpa também, né? Só É. continua a É isso fazer aí. o Essa, conteúdo essa que questão. faz. Essa questão da margarina é uma questão muito, muito característica, né? Porque a margarina era feita com gordura trans e foi condenada a gordura trans e foi abolido. Tem pouquíssimos países que ainda usam gordura trans, já foi abolido. O próprio Brasil, que normalmente faz essas coisas mais tardiamente, já aboliu a gordura trans. Aí os caras inventaram um novo tipo de gordura, chamado gordura interesterificada. E a gente fica, tá, é uma gordura interesterificada, beleza, é diferente, não é a mesma margarina de antigamente. E ela baixa o colesterol, ela baixa o colesterol. Mas por que que esse troço é bom, bicho? Por que que, o que que, o que que garante que não é a mesma tragédia da gordura trans anterior? Tá entendendo? Nada garante, nada. Mas, no entanto, você tem inúmeros nutricionistas, inúmeros profissionais de saúde sugerindo que você utilize, cara, e sem o menor conhecimento. Tá entendendo? Sem o menor conhecimento da bioquímica, sem o menor conhecimento dos interesses que tem por trás. E muitas vezes, até com conhecimento dos interesses, ele recebendo grana. Né? Recentemente saiu aí diversas reportagens mostrando o escândalo dos nutricionistas recebendo, no Canadá, se não me engano, teve muito, aí nos Estados Unidos tem muito, nutricionista recebendo grana das empresas para poder divulgar produtos que se sabe ser produtos ruins, né? Mais uma vez, a gente volta para dentro de um paradigma centrado em calorias. É só o que a gente vê. As pessoas falando. Você vê, outro dia eu estava vendo um vídeo, uma mulher bombadona, né? Porque isso está na moda hoje em dia, cintura fina, bundão, colchão e tudo mais, falando: você tem que deixar de tomar coca normal e passar a tomar coca zero. Você tem que. Você não coma Big Mac, coma esse sanduíche aqui que tem menos caloria. Como se o efeito das toxinas e da alimentação ruim não fosse causar nenhum problema. Aí a gente vê a notícia que saiu há algum tempo atrás do triatleta canadense, o Lionel Sanders, triatleta campeão de triatlon pré-diabético. Como assim? Ele não queima tudo que ele come?
Meu amigo, entenda, ele queima as calorias, por isso que ele é dessa finura. Mas isso não invalida o efeito tóxico do que ele está comendo. E é o que está acontecendo. E aí o que acontece? A gente tem, eu recebo muitos pacientes assim. Henrique, eu sou atleta, ou eu gosto de fazer, praticar determinada atividade física, mas eu tô vendo que eu tô me acabando. Eu tô ficando cada vez pior ao invés de estar melhorando. Por quê? Porque eu tô me entupindo de gel de carboidrato, os meus exames não estão legais. Como é que a gente pode fazer? Entendeu? Como é essa transição que você faz para os atletas? Porque nas primeiras 2 semanas pode ser complicado, né? Especialmente os atletas de alto rendimento, que eles precisam estar lá, precisam treinar. Como é as primeiras 2 semanas, eles pegam mais leve e depois eles começam a voltar ao treino gradativamente e você já tira o band-aid logo ou você faz uma transição alimentar assim mais duradoura? Porque tem muito atleta que vê esse tipo de vida, eu acho que eles vão gostar. Cara, eu faço o seguinte: tem um ponto importante aqui. Primeiro, 2 semanas, se a pessoa já for muito rápido, entendeu? Pode demorar até 12 semanas esse processo. E a maioria dos atletas não está disposta a encarar isso. Porque essa performance vai cair, tá entendendo? A performance vai cair em termos de tempo, a performance vai cair em termos de cansaço. Por quê? Porque a pessoa precisa se adaptar. Mais uma vez, a gente volta para o que a gente conversou antes. Desde a introdução alimentar, começou a ingestão de porcaria e de alto carboidrato. O corpo, ele é uma máquina, mas é uma máquina, embora seja flex, ele é uma máquina que tem uma preferência de combustível. Então, toda a bioquímica do corpo, e principalmente a parte hormonal, está voltada para o consumo de carboidrato, tá? Porque a gente está comendo carboidrato desde sempre, né? Desde que a gente era pequenininho. E aí o que é que acontece? Na medida em que o indivíduo tira o carboidrato, o corpo precisa se ajustar hormonal e bioquimicamente para essa nova realidade que é o consumo de gordura. E isso demora um tempo. Demora aí, na minha experiência, de 4 a 12 semanas. Eu deixo isso bem claro para as pessoas, sabe, Antônio? Eu deixo bem claro. Eu prefiro fazer uma transição mais rápida, sabe? Porque eu acho que a pessoa vai ter mais benefícios se transicionar mais rápido. Mas eu tenho alguns atletas e alguns praticantes de exercício físico que preferem manter, por exemplo, o uso de gel de carboidrato durante provas. Sabe? Eu tenho atletas que preferem dessa forma. Não, eu treino, faço todo o meu processo de treinamento sem gel nenhum. Então, 90% da vida, 99% da vida da pessoa é sem nada de carboidrato. Isso é muito interessante porque estimula a biogênese mitocondrial, estimula o corpo dela a queimar gordura. Aí no dia da prova, ou a gente faz alguns testes antes, ela ingere o gel de carboidrato. É como se ela ligasse assim, tipo o efeito turbo, entendeu? Porque o gel de carboidrato, dentro de uma perspectiva de uma pessoa que não consome carboidrato, ele acaba dando um up muito grande em algumas pessoas. Já tem outros, como é o caso do Alessandro, por exemplo, né, que nós conhecemos, que o cara não consome carboidrato de jeito nenhum, muito menos durante a prova. E tem uma performance absolutamente maravilhosa. Então vai depender muito da pessoa, do objetivo da pessoa, mas assim, eu sempre tento fazer com que o paciente entenda que esse tipo de prática, né, o uso do gel de carboidrato, por exemplo, não precisa ser, primeiro, na quantidade que essa galera usa, que é um negócio assustador. Eles usam 20, 30 gramas de carboidrato a cada 30, 40 minutos, cara. É um negócio assim louco. E primeiro que não precisa ser nessa quantidade, e primeiro que não é e segundo que não é necessário que você faça obrigatoriamente. A gente tem outras ferramentas, inclusive ferramentas na forma de cetonas, né, corpos cetônicos exógenos que a gente pode usar durante o treino. A gente pode utilizar óleo de coco. Tem várias alternativas que nós podemos utilizar para que a pessoa possa ter uma performance superior à performance de quem está usando carboidrato como principal fonte de energia, né? Precisa ser, as pessoas precisam ser educadas nesse sentido. Elas precisam conhecer esse universo. Eu estou, por exemplo, com um atleta que ela é atleta de mountain bike. Esse final de semana agora teve uma prova e ela resolveu usar gel de carboidrato. A gente chegou numa quantidadezinha um pouco menor de gel de carboidrato para ela utilizar. Ela tirou o primeiro lugar na categoria, mas fez a prova toda com dor de barriga. De que adianta isso? Tá entendendo? Então a gente já disse, olha, gel de carboidrato já tá fora, não vamos mais usar esse negócio. Vamos.
priorizar outra fonte de energia durante a sua prova. Então a gente já está vindo com outras estratégias. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa Uhum. também muito fazer essa percepção da pessoa. E você vê que depois dessa fase de transição, os atletas, na sua experiência, estão melhorando a performance? Sim, sim. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um atleta que é maratonista que ele sentiu esse baque no processo, né? Deu uma queda realmente, e no caso dele especificamente foram 8 semanas. 8 semanas depois, ele não só, porque aí tem uma conjuntura de fatores, né? Ele não só estava mais magro, isso é um ponto importante, porque ele, no caso, é atleta de corrida. Então, quanto mais leve você tiver, melhor. Ele estava mais magro e estava performando melhor. Ele fez a primeira, fez uma maratona, não a primeira, fez uma maratona agora em Paris e bateu o RP dele, né, o recorde pessoal, em quase 20 minutos nessa brincadeira. Foi impressionante, impressionante. Eu tenho um outro atleta que é triatleta e a última prova que ela fez agora em Florianópolis, zero carboidrato, tá? Esse atleta de maratona ainda usou gel de carboidrato durante a prova. Essa triatleta usou zero carboidrato. Ela bateu em 10 minutos o recorde pessoal dela nas três provas do triatlon. Melhorou na natação, melhorou no ciclismo, melhorou na corrida. Em 10 minutos cada um das provas. É um negócio assim, impressionante. Entendeu? Então, assim, é muito do atleta, tá entendendo? A gente sempre vai ter, Antônio, esse é um ponto que eu gosto de deixar bem claro. A gente não precisa ficar, como os outros nutricionistas ficam, fixados no carboidrato. A gente não precisa ficar fixado na gordura de tal forma que a gente esqueça que a coisa mais importante é o objetivo do paciente, né? Claro, tem um limite ético em determinados aspectos, né? Eu não vou nunca sugerir uma dieta vegana para o meu paciente, porque eu acho que a dieta vegana é uma dieta antiética, porque eu vou estar sugerindo uma dieta de baixo valor nutricional que vai agredir o corpo do meu paciente. Eu não posso, isso eu não consigo fazer. Mas eu vou ter pacientes que vão querer fazer uma dieta com um pouco mais de carboidrato. Vou ter pacientes que vão querer fazer uma dieta com menos carboidrato, pensando nos atletas, tá? Pensando nos praticantes de atividade física. Mas, claro, grande maioria das pessoas que vem pra gente vem querendo perder peso, melhorar a síndrome metabólica, essa coisa toda. Então a gente enviesa aí, claro, para uma dieta de baixo ou de baixíssimo carboidrato, porque é o que vai dar resultado melhor. Então é muito um acordo, entendeu? E principalmente manter. Eu gosto de comparar o trabalho do nutricionista ao Batman, né? O Batman tem um cinto de utilidades e ele tem uma ferramenta para cada situação específica. O nutricionista tem um tipo de dieta para cada situação específica e ele vai aplicar isso aí de acordo com a necessidade. Não, com certeza, tem que ser personalizado, né? E Exato. quando. Para mim, o que é legal dos atletas que começam a dieta carnívora é parar de depender do carboidrato e pensar que o carboidrato é a melhor coisa do mundo. Porque quando a pessoa está metabolicamente saudável, provavelmente utilizar o carboidrato no dia da prova pode fazer com que a performance dele seja melhor, dependendo da pessoa. Mas o legal Uhum. é que depois ele não vai estar voltando aos carboidratos, não vai fazer o carb loading antes. Então, Isso. ele vai melhorar dessa síndrome metabólica ali, que até você comentou sobre o triatleta, que era campeão de tudo, magrinho, mas por dentro estava todo lascado. E o Medeiros também já tinha comentado até isso comigo quando eu conversei com ele, que muitos atletas hoje em dia, quando param de competir, percebem que estão com diabetes ou com hipertensão, com essas doenças crônicas que você não acharia comum em atletas. Eu tenho até curiosidade de saber no futebol, no mundo do futebol, isso. Se é o caso também, porque eu tenho vários amigos atletas de futebol Uhum. que eles comem muito carboidrato mesmo. Cara, no futebol não é diferente, né? Se a gente me vem à mente duas pessoas agora de cara. Se você pegar o Rogério Ceni, por exemplo. O Rogério Ceni, quando era goleiro lá do São Paulo, ele era em forma. Eu não sei como é que ele tá hoje especificamente, mas ele foi Tá técnico de um mal. time daqui foi técnico de um time aqui do Ceará, o Fortaleza, né? E, cara, enorme de gordo. Achei que eu tava com papudo. Tá entendendo? Quer dizer,
é fácil de entender o que acontece. O cara tem um ritmo de treino gigante, né? Porque esses atletas profissionais treinam muito, que consegue manter o peso sob controle. É assim, pessoal. Não é que ele está eliminando os efeitos deletérios do que ele está fazendo. Não elimina, tá? Mas o exercício ajuda a diminuir a velocidade de ficar ruim. Não é entendendo? Pode ter certeza que se o Lionel Sanders, né, que é esse triatleta que eu acabei de citar, se ele tivesse não tivesse competindo, ele tinha ficado ruim muito mais rápido. Tá entendendo? Não é o caso da pessoa que está competindo. Ela vai é como se o exercício desse uma segurada no processo, mas o exercício não vai segurar para sempre. Só que aí no caso o cara se aposenta, aí lascou, né? Quando se aposenta, meu amigo, o nível de atividade física cai, porque o cara não vai ficar treinando 8 horas por dia, não é mais a profissão dele, né? O nível de atividade física cai, o cara está completamente dependente do carboidrato, o que você falou é fato, você fica dependente do carboidrato realmente. E na hora que você fica dependente do carboidrato e você para de treinar, meu amigo, o desastre é certo. Porque você não consegue ficar sem o carboidrato. São anos e anos e anos ingerindo altas quantidades, o teu corpo está hormonalmente dependente de carboidrato. Você tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer de 2 em 2 horas. Insulina sobe, insulina desce. Grelina sobe, grelina desce. E você está muito dependente desse fluxo de energia. Que é diferente quando você tem um fluxo de energia vindo da gordura. O fluxo de energia que vem da gordura, ele é muito mais duradouro. Tem até um estudo do David Ludwig que mostrou isso, que quando você tem uma refeição de carboidrato, a energia sanguínea, vamos dizer assim, que são as moléculas que fornecem energia no sangue, elas duram em média 1 hora e meia, 2 horas. Depois elas despencam. E é exatamente o que você tem. Aquele pico de saciedade e depois fome de novo. Quando você tem uma refeição baseada em gordura, o que acontece é que você tem de 6 a 8 horas essa energia, essas substâncias energéticas circulando. Então você não tem fome por esse período. Tanto é que você se sente muito mais saciado, né? Sem contabilizar a questão da acuidade cerebral. Eu estava, esse final de semana agora, meu sobrinho foi fazer vestibular na UES, né? E assim, o S é a Universidade Estadual do Ceará. E aí os adultos estavam conversando e conversando sobre como o pessoal que vai pro Enem leva porcaria para comer durante o Enem. Chocolate, não sei o quê, porque o nível de pesca, né, de cola ficou tão grande nos vestibulares que ele disse que praticamente tem que tirar a roupa para poder entrar na sala, para checar se não tem escuta, se não tem pesca em algum canto. O chocolate, por exemplo, que leva, tem que tirar da embalagem, só pode levar, sabe? É um negócio assim, bem espartano mesmo. Aí meu pai perguntou, e por que leva chocolate? É por isso, porque o cara vai passar, sei lá, 6 horas fazendo uma prova e o cérebro dele não aguenta. E não aguenta por quê? Porque ele está totalmente dependente de carboidrato. Tá entendendo? O tempo todo dependente do influxo de energia que sobe e desce. Se essas pessoas descobrissem a maravilha que é fazer uma dieta cetogênica, uma dieta carnívora, dando, claro, tempo para o corpo se adaptar, porque também não adianta. Eu vou fazer o Enem amanhã, eu vivo comendo carboidrato, eu vou fazer dieta cetogênica amanhã, eu vou fazer jejum amanhã. Não vai funcionar. Você vai morrer de fome durante a prova. Mas se você vem se preparando e ao longo desse preparo você transita para uma dieta cetogênica e começa a fazer jejum, meu amigo, não tem ferramenta melhor do mundo para você ficar mais esperto, melhorar a sua capacidade de raciocínio durante uma prova, que é você estar em jejum ou estar fazendo uma dieta com base em gordura. Não tem nenhuma, não tem como. Porque as cetonas são o combustível principal do cérebro. Não tem por onde correr. Isso aí, Henrique. E uma coisa que eu acho interessante também é que essas mesmas pessoas, elas falam em voz alta como se fosse normal, que não conseguem ficar sem o chocolate ou não conseguem ficar sem carboidrato. E quando alguém fala isso pra mim, algum amigo meu fala isso pra mim, algum familiar meu fala isso pra mim, eu falo: "Você tem noção do que você acabou de falar?" Pois é. Pare e pense aí no absurdo que você acabou de dizer. As pessoas elas não se E tocam, tá entendendo, Antônio? Elas nem imaginam o grau de dependência. Mas sabe o que é, cara? É aquilo. Eu escrevi um texto sobre isso em 2021. A gente vive numa sociedade de viciados, cara.
A sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade de viciados. E quando você tem uma sociedade de viciados, aquele que não é viciado, ou que procura sair do vício, é que tá errado. Tá entendendo? É louco de escutar isso, mas é verdade. Então, hoje a gente vive numa sociedade que se você estiver no supermercado, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você estiver no supermercado e tiver do seu lado uma mãe com um garotinho de 5 anos de idade segurando um pacote de biscoito recheado e se deliciando com aquele biscoito recheado, porque uma coisa é importante, a gente fica falando dessas coisas e a pessoa diz assim: "Ah, tu quer bem dizer que tu não gosta de biscoito recheado?" Meu amigo, biscoito recheado é uma delícia, eu não como, mas é uma delícia. Porra, é feito para ser delicioso. Mas se tem um garotinho com um pacote de biscoito recheado, esse, esse pai, ele é um pai bom, porque o garotinho é um garotinho feliz, porque tá comendo aquele doce. Agora, se você tem do outro lado um é, pai que botou na mão do filho de 5 anos de idade uma long neck de cerveja de Heineken, por exemplo, e o menino tá bebendo, esse pai é execrado. Qual é a diferença do efeito do álcool para o efeito da frutose sobre o fígado? É o mesmo efeito. O efeito, do ponto de vista bioquímico, é diferente. As notas metabólicas são diferentes. Mas o efeito final é o mesmo. Tanto é que o Robert Lustig, né, aquele cara que vive falando contra a frutose, contra o açúcar, ele diz: a frutose é como o álcool, só que sem a lombra. É o mesmo efeito. No entanto, um está sendo bonzinho, o outro vai ser chamado para o conselho tutelar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu esqueci o nome do autor agora. Putz, esqueci, mas ele diz o seguinte: se eu mato uma barata, eu sou um herói. Mas se eu mato uma borboleta, eu sou um cara ruim. A moral, ela tem valor estético. Então é muito isso. Tá entendendo? A gente não percebe o mal que a gente tá fazendo. As pessoas estão num piloto automático. Você já assistiu aquele filme Clique? Com o Adam Sandler? Aquele filme é muito legal. Já. É que ele tem um controle remoto, né? E ele fica botando pra frente, apertando fast forward pra poder passar as fases ruins, né? E aí, quando ele chega lá na frente, ele diz: puta merda, o que é que eu fiz com a minha vida? Porque ele botou no piloto automático muitas vezes no passado. As pessoas estão vivendo assim, cara. As pessoas estão vivendo no piloto automático. Elas não se tocam do que estão fazendo. É tão grave isso, Antônio, que eu já tive paciente, só para concluir, eu já tive paciente que eu passei a dieta, e eu sempre peço para o meu paciente mandar a foto das refeições para mim, pelo WhatsApp. Eu passei a dieta pro cara, sugeri que ele fizesse uma dieta cetogênica, dei todas as orientações, ele saiu de lá com tudo percebido e entendido, e no dia seguinte, quando ele me mandou o almoço, tinha arroz, feijão e macarrão. Eu disse para ele: cara, tu percebeu que tu botou arroz, feijão e macarrão no teu prato? Ele disse: percebi, claro. Eu digo: mas tu não tinha começado a dieta? Ele: ah, é mesmo. Sabe, o hábito é tão grande, as pessoas não percebem o que estão fazendo. E uma pessoa que não percebe o que está fazendo, que ela não vive conscientemente a realidade, é muito mais fácil dela ser direcionada. É aquela mesma pessoa que vai acreditar no influencer que tem 2 milhões, 3 milhões de seguidores, que vai acreditar no que a Organização Mundial da Saúde fala, que vai dizer que o Bill Gates está certo porque está querendo diminuir a incidência solar e por aí vai, né? Exato, e não é à toa que, voltando até o assunto da frutose com álcool, que há 40, 50, 60 anos atrás, vamos dizer 60 anos atrás aí, tipo, esteatose hepática era só esteatose hepática para alcoólatra. Hoje em dia a gente está tendo esteatose hepática não alcoólica e criança está pegando isso. Ou E seja, já é a é maior alguma causa coisa de errada. transplante de fígado. Já é a maior causa de transplante de fígado hoje, a esteatose hepática não alcoólica. Tanto é que quando você pega os primeiros relatos dos médicos que estavam vendo as pessoas com esteatose hepática não alcoólica, eles diziam: cara, você tem que parar de beber, você está com gordura no fígado. O cara diz: mas eu não bebo. De onde é que vem essa gordura? Eu não estou bebendo. E o médico dizia: mentira, você está bebendo, você está com esteatose. Nem se sabia, sabe, Antônio? Nem se sabia que a frutose causava esse tipo de problema. Porque é assim, e isso é o que as pessoas não conseguem compreender.
nós vivemos uma época, nós vivemos um período aonde não tem precedente na história. A quantidade de comida que nós temos hoje disponível, a quantidade de frutas, a quantidade de, de, de alimento, e eu não estou falando nem dos processados, dos ultraprocessados, eu estou falando de comida mesmo, é sem precedente. Só isso, per si, já é um fator de risco para a gente contrair doenças, para a gente ter doenças crônicas. Por quê? Porque a gente nunca teve tanta abundância na nossa existência como ser humano. A gente vai ter abundância de 10 mil anos para cá, e dentro dos 10 mil anos, de 200 anos para cá, que a gente explodiu em termos de abundância alimentar. Hoje a gente tem uma situação que no mundo natural é sem precedentes. Nós temos seres humanos obesos em quantidade maior do que seres humanos passando fome. Não existe isso no mundo animal, tá entendendo? No mundo animal você tem fome e você tem animais no peso normal. Mas você não tem animais obesos no mundo natural. As pessoas se enganam achando que o hipopótamo é obeso ou que o elefante é obeso. Não, pessoal. O elefante não tem gordura a mais do que o que ele precisa, não. O urso não tem gordura a mais do que o que ele precisa, não. Só acontece obesidade em seres humanos e animais que os seres humanos criam. Então, tem alguma coisa errada com o que nós estamos fazendo. Agora, ao mesmo tempo, a gente meio que está no que eu chamo de point of no return. A gente avançou tanto tecnologicamente, a gente avançou tanto do ponto de vista de segurança alimentar, né? Porque o que mais matava anteriormente não era diabetes. O que matava anteriormente é que você comia um troço estragado e morria de diarreia. A gente avançou tanto nesse aspecto que não tem mais como voltar atrás. Né? Não tem mais. Por exemplo, solta o Antônio, que é carnívoro, e o Henrique, que é carnívoro, numa floresta, para ele caçar e resolver a alimentação dele. Nós estamos lascados, cara. A gente não vai conseguir caçar nada. Nós somos seres urbanos. Eu sou ser urbano. Tá entendendo? A minha caça é feita no supermercado. Então a gente não vai voltar a ser caçador-coletor. O que nós temos que entender hoje, e essa é a perspectiva de toda essa questão que eu falo de nutrição ancestral, o que nós temos que perceber hoje é que nós temos tecnologia e inteligência suficiente para entender o que é que está destruindo a nossa saúde e fazer diferente. Não continuar fazendo a mesma coisa. Perfeito. E eu acho que fica perfeito até da gente finalizar aqui, Henrique. Passamos até de 1 hora aqui, eu ainda tinha algumas Ah, outras tranquilo. perguntas para fazer, mas eu Podemos sei fazer que o uma nosso parte tempo é 2 curtinho. depois, sem nenhum problema. Exato, vamos fazer a parte 2 aí. Se esse vídeo pegar 25 mil views, Henrique já está convidado automaticamente para a parte 2. E pelo que a gente conversou aqui, eu acho que vai ser muito legal. Henrique, eu entendi porque o nome do seu movimento é Rebelião Saudável. Conversando com você, eu consigo entender que você quer mesmo quebrar essas barreiras e você quer mesmo espalhar o conhecimento para todo mundo. Então, muito obrigado por vir aqui conversar comigo. Eu fico feliz de ter conversado com você hoje, velho. Cara, valeu. Muito obrigado pelo convite e eu estou sempre à disposição.